Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio. Estou aqui hoje na sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses em Lisboa para entrevistar a doutora Renata Benavente, que é vice-presidente da mesma, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E muito obrigado por me receberem aqui, é uma grande honra tê-la no canal, embora seja um bocado estranho dizer isto porque eu estou aqui, não estou no canal, mas Sim. enfim, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o obrigada convite. pelo convite, Ricardo. Eu sou seguidora do canal, não tanto quanto gostaria, porque de facto as publicações são muitas e o ritmo de produção é extenso, mas obrigada também pelo convite para estar aqui a falar hoje consigo. Não, ora essa, é um prazer. Então, hoje vamos percorrer diversos tópicos, porque também tem um currículo extenso, que eu vou deixar uma parte na descrição, mas enfim, não podemos estar a falar sobre tudo. Mas começando pela psicologia clínica, que é talvez uma das suas principais áreas de atividade, uma pergunta que eu lhe gostaria de fazer, até porque eu penso que com alguns psicólogos clínicos que eu tenho falado no canal, esta pergunta vem à baila várias vezes, que é devido ao facto de existirem diversas escolas, chamemos-lhe assim, dentro da psicologia clínica, podemos falar da psicanálise, da cognitivo-comportamental, da humanística, existencialista, etc. Pensa que isso é um problema e que todas elas têm suporte científico e é necessário que tenham? Isso é um critério ou não? Essas que enunciou têm de facto suporte científico e isso é fundamental que exista, não é? Uma atividade profissional como é o exercício da psicologia, que envolve a relação humana, não é? E que também pode eventualmente comprometer o bem-estar da pessoa, deve estar sustentada em evidência científica. Esse é um princípio basilar. Aliás, nós, do ponto de vista daquilo que é o nosso compromisso ético e deontológico, temos esse dever e essa obrigação de apenas e só utilizarmos práticas que estão cientificamente validadas. Como o Ricardo referiu e bem, existem diversas escolas, diversas correntes de abordagem psicoterapêutica, e todas elas, desde que devidamente validadas do ponto de vista científico, têm espaço. Nós sabemos que existem determinadas características dos nossos clientes que eventualmente são mais fáceis de gerir utilizando uma determinada metodologia, ou seja, o sucesso terapêutico e as melhorias são mais visíveis e mais rápidas com determinado tipo de abordagem e portanto, esse ajustamento pode ser necessário. Uma recomendação que nós fazemos sempre para as pessoas que procuram a intervenção psicológica é que se informem, primeiro, que se aquele profissional é de facto psicólogo ou psicóloga, não é? Isso está realmente inscrito e habilitado para o exercício da profissão, e por outro lado que tentem também informar-se sobre as suas competências técnicas e profissionais e se o modelo terapêutico que aquela pessoa irá implementar, porque é também aquele que domina, se ajusta às suas expectativas, às suas necessidades, aos seus objetivos. Por exemplo, o Ricardo falou de uma abordagem psicanalítica, não é? Que é um dos modelos que existe. Sim. Que tipicamente são abordagens que são mais prolongadas no tempo, em que a intervenção visa abarcar determinadas dimensões do funcionamento psicológico mais profundas e por isso também o alongar dos processos terapêuticos. Portanto, é importante que a pessoa que recorre a um psicólogo e que vai iniciar um processo de intervenção psicológica, que se informe exatamente do tipo de modelo, se é uma abordagem mais humanista, enfim, também para poder identificar-se ou não com aquela metodologia. Há um aspecto também muito interessante que diz respeito àquilo que é no fundo, o peso que esta componente mais técnica tem no sucesso da intervenção terapêutica, que a investigação também tem vindo a demonstrar, que é o papel fundamental da relação terapêutica e da forma como o próprio psicoterapeuta ajusta as técnicas e as metodologias que vai pondo em prática com o seu cliente, não só à fase da terapia em que se encontra, mas também àquilo que é o retorno que ele vai trazendo. Portanto, é assim um processo muito dinâmico, em que a relação é fundamental, eventualmente até mais do que a própria técnica que é utilizada. Esse aspecto é muito importante. E com isso em mente, como é que olha para a relação entre a psicologia académica, porque é também uma das vertentes
é uma das ocupações que tem a psicologia clínica, porque eu tenho a impressão, acho eu, certas vezes, que há determinadas coisas que se estudam em psicologia, por exemplo, uma que me interessa muito é a genética comportamental, que eu sei que não é fácil que tenha aplicabilidade direta num contexto clínico, porque obviamente não vamos estar a pedir aos pacientes para fazerem análises genéticas e também hoje em dia não se tem conhecimento suficiente para saber quais são os genes exatamente que estão associados às diversas patologias. Isso talvez até se aplicaria mais num contexto de psiquiatria e não tanto de psicologia clínica, mas como é que olha para a relação entre as duas, tendo em conta essas limitações, digamos assim? Essa relação é fundamental, não é? Até recuperando aquilo que eu dizia no início, a ligação entre aquilo que é a investigação científica e a evolução do conhecimento é a base, não é, para a nossa intervenção do ponto de vista prático. E a evolução da própria psicologia, das técnicas que nós vamos utilizando e até das próprias mudanças que têm havido, não só naquilo que é a compreensão do funcionamento humano, mas também do que podemos fazer para melhorar os níveis de ajustamento e minimizar dificuldades, decorre exatamente disso. Portanto, esta ligação entre aquilo que é o trabalho académico e a intervenção prática com as pessoas que precisam dos psicólogos e das psicólogas é fundamental. Portanto, esta ligação deve ser estimulada e potenciada, e os contributos também que os psicólogos clínicos que estão no direto com os seus utentes e com os seus clientes podem também trazer para aquilo que é a investigação. Portanto, esta relação deve ser, na minha perspectiva, aprofundada e consolidada, é fundamental. E qual é a influência que pensa que a personalidade das pessoas, dos pacientes, pode ter no que diz respeito ao sucesso de uma intervenção psicológica clínica? Porque tanto quanto eu compreendo a forma como as coisas funcionam, em princípio a mesma abordagem não terá exatamente o mesmo resultado em pessoas com personalidades diferentes. Estou certo? Sim, é uma pergunta muito difícil de responder. Bom, nós sabemos que há determinadas características de personalidade que podem facilitar os processos terapêuticos. Por exemplo, se a pessoa tiver uma maior capacidade de adaptação à mudança, de ajustamento, por exemplo, a técnicas que vão sendo sugeridas pelo terapeuta, isso é facilitador. Claro que há pessoas que poderão apresentar traços mais rigidificados e os processos de mudança aí ficam mais dificultados. Nós sabemos que, em função dessa avaliação inicial, não é, as características de personalidade, que tem a ver com aquilo que nós somos e que nos define como pessoas e nos distingue dos outros, pode ser facilitador ou menos facilitador dos processos terapêuticos e da evolução. Portanto, quando iniciamos este processo, à partida também já sabemos que poderá ser mais ou menos rápido o processo de melhoria, se quisermos falar nestes termos. E é assim, eu sei que esta pergunta é muito complexa, já falei com várias pessoas acerca do assunto, mas pensa que há uma maneira, algum critério ou conjunto de critérios que permita realmente distinguir uma desordem psicológica de um padrão comportamental que se consideraria normal, ou seja, aquela, se existe aquela linha que separa o que é normal do que é patológico, não é fácil de estabelecer, pois não? Para nós, que nos baseamos em instrumentos que são internacionalmente reconhecidos como estruturantes, nomeadamente os sistemas de classificação das doenças e das perturbações, temos sempre essa baliza, não é? É interessante colocar essa questão porque, de facto, estes sistemas de classificação são dinâmicos, ou seja, por exemplo, nós quando falamos do Sistema de Classificação Internacional das Doenças, que é o que utilizamos em Portugal, que é o sistema da Organização Mundial de Saúde, já vamos na versão 11, portanto, periodicamente há revisão destes modelos e, no fundo, até da classificação das perturbações, e temos saídas e entradas de alguns quadros psicopatológicos. Um exemplo clássico é o da homossexualidade, não é? Que há uns bons anos atrás era considerado
considerado uma psicopatologia, hoje em dia não, e a introdução de outros quadros psicopatológicos. E aqui, por exemplo, temos o distúrbio da perturbação da acumulação, que entrou recentemente, temos o burnout, que também foi recentemente reconhecido como uma perturbação. Portanto, há aqui um dinamismo e uma variação que decorre não só daquilo que lá está a ciência nos vai trazendo sobre estas questões, mas também sobre o enquadramento cultural de algumas problemáticas. E a homossexualidade é um pouco também esse exemplo, não é? Em que havia de facto aqui uma questão, um peso cultural e social muito importante associado a essas práticas e que entretanto veio a diminuir e portanto não temos nesta altura esse tipo de perspectiva, embora haja algumas correntes, pronto, como em tudo. Mas para dizer que distinguir aquilo que é normal do patológico para nós que nos baseamos nestes indicadores e nestes documentos estruturantes é possível, não é? Há critérios muito específicos de duração, intensidade de sintomatologia, impacto na funcionalidade e, portanto, é a partir daí que nós nos situamos para dizer que, de facto, a pessoa apresenta uma perturbação que configura um quadro psicopatológico ou apresenta um nível de desajustamento que não se enquadra numa alteração dessa natureza. Eu penso que mais tarde voltaremos a este assunto dos aspectos culturais, políticos, às vezes, mas aplicado a um contexto diferente, mas eu penso que talvez o exemplo da homossexualidade seja um bom exemplo disso, não é? Psicologias também não está imune a influências culturais, políticas, sociais e etc. Sim, e essa é uma das dimensões que é considerada quando se avaliam os níveis de desajustamento. Por exemplo, se aquele comportamento é atípico também em função da cultura em que a pessoa está integrada. E, por exemplo, há algumas coisas mais relacionadas com a religião, com práticas religiosas, com determinados rituais que podem fazer sentido numa cultura e que não configuram nenhuma perturbação e que noutros contextos podem ser menos bem aceites. E por isso esta componente por exemplo, quando falamos dos processos migratórios, não é? Da integração de pessoas que vêm de culturas e com outros paradigmas de vida muito distintos daquele que é o país de acolhimento, a importância de ter isto em conta para potenciar o ajustamento e também a compreensão e o bom acolhimento destas pessoas que chegam, de facto, com outras visões sobre a vida. Não, com certeza. E a antropologia, até por algumas entrevistas que eu tenho feito, penso que também pode ajudar nesses aspectos, perceber o que é considerado normal em diferentes contextos culturais. O que é uma intervenção clínica de sucesso? Como é que se determina isso? Como é que chega a um determinado ponto e se decide que uma determinada intervenção clínica resolveu os problemas de um paciente? Também é uma excelente questão. Bom, normalmente o que nós fazemos, e logo no início da intervenção, naquilo que nós chamamos o contrato terapêutico, vamos definir objetivos que são conjugados entre o terapeuta e o cliente, no sentido de consensualizar onde é que queremos chegar, não é? Qual é o objetivo deste trabalho conjunto e desta relação que vai evoluindo. E, portanto, aquilo que for definido nesse momento inicial e, portanto, atingidos esses objetivos, podemos dizer que estamos perante uma intervenção bem sucedida e que cumpriu, não é? Cumpriu com aquilo que estava pensado. Por norma, o que se pretende é que a pessoa melhore o seu nível de ajustamento, ou seja, se surge com uma queixa, vamos imaginar, com queixas depressivas, dificuldades em gerir a sua vida do dia a dia, em relacionar-se com os outros, se esses são os aspectos identificados como pontos críticos e alvo da intervenção ou indicadores de que a intervenção que pode passar por outras dimensões, não é? Vamos imaginar essa pessoa que está com dificuldades ao nível relacional pode ter dificuldades em controlar os impulsos e, portanto, o trabalho vai ser centrado nessa dimensão. Se chegarmos a esse resultado final em que há, de facto, uma melhoria do ponto de vista do ajustamento, podemos dizer, então, que a intervenção foi bem sucedida. Portanto, é sempre uma coisa muito interativa entre o terapeuta e o cliente e quando se chega à conclusão de que os objetivos foram atingidos,
atingidos, isso determina o fim do trabalho conjunto e, portanto, nessa lógica de que a intervenção foi bem sucedida. Pode haver alguns percalços nestes processos, não é? Recuos, avanços, isso acontece muitas vezes, e também se pode dar o caso, e recuperando um pouco a ideia que abordávamos há pouco, de numa determinada fase da intervenção o próprio cliente sentir que não está a fazer os progressos que desejava, ou que eventualmente aquilo que estava em curso não corresponde às suas expectativas, e muitas vezes os processos são interrompidos por essa via. Há também fases dos processos terapêuticos que são difíceis, não é? Que a pessoa tem que lidar com coisas que às vezes estão um bocadinho escondidas e que vêm à tona, e essas podem ser fases críticas do ponto de vista da evolução do processo terapêutico, mas para responder à pergunta, quando o cliente sente que cumpriu os objetivos a que se propunha no início da intervenção, podemos dizer que a intervenção foi bem sucedida. Mudando agora de tópico, falando um pouco de desenvolvimento infantil e na adolescência e psicopatologia a longo prazo, o quão acha que é importante o desenvolvimento infantil e as experiências que as pessoas têm durante o seu desenvolvimento e talvez as relações que se estabelecem com figuras-chave durante o seu desenvolvimento, tanto na infância como na adolescência, para o desenvolvimento de psicopatologia na fase adulta? Sim, nós sabemos que do ponto de vista do desenvolvimento da pessoa, não é? Essa fase inicial da vida é fundamental. Há dimensões que se prendem com componentes de caráter mais hereditário, genético, que determinam, por exemplo, variáveis como o temperamento, que é uma componente também muito importante e que vai influenciar de facto a relação depois que o próprio bebê vai estabelecendo com essas figuras de referência. Eu sou uma grande apreciadora da teoria da vinculação. Pronto, penso que o Ricardo já terá explorado essa parte também daquilo que tem sido o meu percurso em termos de investigação e de prática clínica. Portanto, é uma teoria que conjuga muito bem estas diferentes dimensões, nomeadamente a importância da relação precoce no desenvolvimento da criança e no eventual surgimento de psicopatologia. Portanto, é uma teoria que, no fundo, agrega, ela surge na década de 40, por parte de um investigador, um psicanalista chamado John Bowlby, e que, em conjugação com o trabalho de uma outra investigadora, a Mary Ainsworth, produziram, no fundo, aquilo que foi uma teoria que nos ajuda a compreender, de facto, componentes importantes do desenvolvimento e variáveis fundamentais para um desenvolvimento bem-sucedido, não é? E para um bom ajustamento da criança e do adolescente e, naturalmente, do adulto. Portanto, esta teoria é muito completa, ela agrega conhecimento de várias áreas, até da etologia, com os estudos de Lawrence, trabalhos feitos sobre a importância da variável contacto-conforto, com os estudos da Harlow, com os macacos que o Ricardo conhece, não é? A importância da mãe de pano, os estudos do Harlow. Do Harlow, sim, portanto, em que tem esta componente interessante que é a introdução de um formato de investigação muito rigorosa, não é? Que há ali uma comparação entre grupos, controle, grupo experimental, que foi, na verdade, e isto surge muito nesta época naquilo que são os estudos da psicologia, a tentativa de utilizar metodologias experimentais para testar hipóteses. E aqui o Bowlby vai incorporar tudo isso, portanto ele era um psicanalista, depois até foi um pouco colocado à margem da Sociedade Britânica de Psicanálise, porque estava aqui a entrar por um caminho mais experimental que não era tanto na linha daquela psicanálise mais clássica, mas é muito interessante porque ele faz esta conjugação não só da componente mais experimental e destes estudos feitos por outros psicólogos e outros investigadores, mas também teorias da psicanálise, nomeadamente os estudos de Spitz sobre o hospitalismo, a depressão analítica. Portanto, ele incorpora isto de uma maneira que me parece muito interessante e que faz muito sentido. Aliás, a teoria da vinculação tem vindo a ser testada nos mais diversos contextos, portanto, há imensos estudos baseados na teoria da vinculação relacionados com várias áreas, que têm demonstrado de facto a sua consistência e a pertinência para a compreensão do desenvolvimento da criança e do adolescente. Portanto, o que nós sabemos é que
Esta relação precoce é fundamental para o nosso desenvolvimento. Nós somos uma espécie que necessita de relação e para quem a relação é fundamental para a sobrevivência até, não é? O bebé humano é muito imaturo e isto acaba por ser, no fundo, uma necessidade até inata. E o que o Bowlby vem explicar é isto mesmo, que o bebé humano nasce com um repertório de comportamentos que visam ligá-lo a um adulto que cuida, que é chamada figura de vinculação. E, portanto, o que sabemos é que a partir do primeiro ano de vida esta vinculação já está estabelecida, se o processo de desenvolvimento decorreu com normalidade, e é a partir desse ano de vida que nós podemos avaliar se aquela criança tem uma vinculação segura ou insegura com a figura de vinculação. Também fruto destes estudos mais aprofundados com populações diversas sobre a vinculação, embora inicialmente tivessem sido pensados 3 padrões de vinculação nesta idade, aos 12 meses. Mais tarde, e devido ao crescimento das amostras estudadas, percebeu-se que estes 3 estilos que tinham sido identificados inicialmente, estes 3 padrões, não eram suficientes para explicar toda a variabilidade do ponto de vista dos padrões de vinculação. Portanto, inicialmente tínhamos um padrão seguro, um padrão ambivalente e um padrão evitante. Mais tarde, quando se alargaram as amostras a populações, portanto, crianças com mães deprimidas ou vítimas de maus tratos, percebeu-se que estas crianças não encaixavam em nenhum dos 3 padrões que tinham sido conceptualizados inicialmente e, portanto, surge um 4º padrão, que é o padrão desorganizado. Portanto, a Mary Ainsworth foi a primeira pessoa que desenvolveu uma metodologia também muito rigorosa da avaliação da vinculação. Para nós isto às vezes, e agora pensando no significado que esta palavra tem, do ponto de vista até daquilo que é a sua aplicação em diferentes contextos, pode ser, e é frequentemente problemático, porque ela foi incorporada na nossa linguagem corrente, provavelmente mais do ponto de vista técnico, mas é utilizada sem o devido rigor, ou seja, falamos, a criança tem uma vinculação segura sem termos feito, eu estou a falar aqui no geral, muitas pessoas fazem isto, tem uma vinculação segura sem ser feita uma avaliação correta desta variável, que não é uma coisa que se observe eventualmente a olho nu, que requer procedimentos e técnicas específicas. Portanto, isto para dizer que a Mary Ainsworth foi a primeira pessoa que desenvolveu um procedimento muito rigoroso de avaliação da vinculação, que é chamada situação estranha, em que há uma série de etapas que têm um tempo, uma duração muito específica, portanto é um protocolo muito rigoroso, em que no fundo a criança é confrontada com uma série de separações e reencontros com a figura de vinculação, em que é também colocada perante um estranho, e o que se pretende é, através da análise dos comportamentos da criança a estas mudanças, não é? Como é que reage quando a figura de vinculação regressa, como é que reage quando fica sozinha com o estranho, é a partir daqui que se vai perceber se de facto tem uma vinculação segura, ambivalente ou evitante. Para esta classificação estão sempre em jogo 2 tipos de comportamentos da criança, os comportamentos de aproximação à figura de referência e os comportamentos de exploração do ambiente. E é em função deste equilíbrio ou desequilíbrio que se fazem depois as classificações. Portanto, este foi o primeiro procedimento de avaliação da vinculação, é bastante complexo e ainda hoje é utilizado porque se conclui, ainda hoje passados tantos anos, que é de facto uma boa técnica, embora morosa e complexa, porque depois tem a ver com a técnica de observação. Estes vídeos, portanto, são feitas filmagens da criança, são observados por diferentes observadores, permitindo aquilo que nós chamamos de concordância interobservadores, portanto estas técnicas têm estes requisitos e portanto é uma técnica que é demorada, a cotação destas observações é complexa e mais uma vez consome recursos, não é? Mas ainda assim é uma das melhores formas de avaliar a vinculação com esta idade. Depois tem proliferado uma série de instrumentos para as mais variadas idades, idade pré-escolar, idade escolar, técnicas de questionário, de entrevista. Também existe técnicas de avaliação da vinculação para a idade adulta, que nós sabemos que este construto, não é? Que o Bowlby definiu como modelos internos de funcionamento, persistem para a vida, embora eles sejam
são passíveis de mudança, portanto não é algo estático, eles podem mudar em função de alterações, por exemplo, do contexto ou das oportunidades de relação, nomeadamente as oportunidades de relação terapêutica. É possível mudar estes modelos internos, mas o que sabemos é que eles a sua base é construída nesta altura, não é? Em função da relação com este adulto de referência, e que tendem a persistir para a vida. É o momento em que a criança desenvolve esta ideia de eu sou alguém que merece amor, porque a pessoa que cuida de mim responde às minhas necessidades, ou o inverso. Naturalmente isto depois vai ter impacto sério em todas as dimensões do funcionamento da criança, não é? Na autoestima, na sua abertura ao mundo, não é? Porque se a criança tem confiança em si, se sente com estas competências, naturalmente vai explorar de outra maneira. Isto interfere depois com o desenvolvimento cognitivo, portanto está ligado a todas as áreas do funcionamento, portanto é uma componente muito importante voltando à pergunta, para aquilo que pode ser até o desenvolvimento de psicopatologia. Também sabemos que vinculações, sobretudo as desorganizadas, estão associadas ao desenvolvimento de psicopatologia. Dizer também, e voltando à questão dos sistemas de classificação de psicopatologia, estamos a falar de padrões de comportamento e representações de vinculação, que é assim que denominamos em idades mais avançadas, que se enquadram na normalidade. Portanto, aqui nós estamos a falar de psicopatologia. Estas vinculações inseguras poderão potenciar trajetórias menos adaptativas de desenvolvimento, mas não falamos de psicopatologia. Foi recentemente introduzida num dos sistemas de classificação a perturbação reativa de vinculação. Aí sim já há uma perturbação que não existia há uns anos atrás e que surgiu recentemente. Não, a teoria da vinculação, ou em inglês Attachment Theory, tem sido até academicamente muito estimulante e aplica-se em várias áreas, desde a psicologia do desenvolvimento, com aplicações clínicas, mais recentemente também a psicologia evolutiva, até porque o próprio John Bowlby, no aspecto da etologia, também foi buscar em certa medida coisas ao Darwin, por exemplo. Sim. Não é? Também. Sim, até porque isto aqui não se aplica, claro que aqui num contexto de psicologia clínica estamos a falar só de humanos, mas vem muito mais atrás em termos de história evolutiva, porque aplica-se a todos os mamíferos, pelo menos no geral. E até porque tem este contexto que é, no fundo, a sobrevivência da espécie, ou seja, estes comportamentos que depois evoluem para os comportamentos de vinculação têm, de facto, esta dimensão de sobrevivência do bebé humano, e são fundamentais para isso. Sim. Também para isso. Falando um pouco de perturbações do comportamento na infância, porque hoje em dia é um tópico quando se fala de psicologia clínica, principalmente em relação a crianças nas redes sociais, nos mídias, fala-se muito de perturbações de comportamento. Um exemplo é PHDA, há outros. O que é que estas são e têm estado a aumentar, como algumas pessoas dizem, ou não necessariamente? Também é uma pergunta muito difícil de responder, porque, por um lado, os sistemas de classificação vão mudando, não é? E, portanto, não temos exatamente um termo de comparação, porque há mudanças. As próprias perturbações do neurodesenvolvimento têm vindo a ser alteradas do ponto de vista daquilo que é o critério clínico, que decorre também muito de variáveis até do contexto e dimensões mais culturais. Ou seja, e dando aqui um exemplo que provavelmente as pessoas vão compreender, se há uns anos atrás uma criança que era mais irrequieta do ponto de vista motor era vista como tem bicho carpinteiro, é muito mexida. Não é? Quando eu era novo ainda se ouvia muito disso. Pois, foi vítima desse tipo de observação. Eu em específico não, mas outros colegas sim. Pronto. E isto para dizer que o olhar que se tinha sobre este tipo de alterações, não é? Aqui do exemplo era de uma agitação psicomotora, hoje em dia se calhar as pessoas também estão mais alertas, ou já conhecem melhor alguma terminologia, e há uma tendência até para diagnósticos provavelmente abusivos, não é? Este tipo de alterações e as perturbações de comportamento também se inscrevem nesta lógica, devem ser avaliadas por especialistas
e é preciso ter muito cuidado com o potencial estigma, não é? De estarmos aqui a vincular aquela criança ou aquele adolescente com um problema que tem a sua gravidade, sem existir de facto critério para que isso aconteça. E infelizmente não é raro observarmos isso, não é? Profissionais não qualificados, até de outras áreas, a emitir diagnósticos não fundamentados, porque, como eu dizia há pouco, há critérios muito rigorosos de duração, de intensidade, de frequência de sintomas, por exemplo, de contexto, não é? Um comportamento que é observado apenas em casa e não é alastrado a outros contextos tem um significado, portanto é preciso ter tudo isso em conta e respondendo aqui à pergunta se há mais situações ou não conseguimos de facto determinar, porque tem havido esta, por um lado, diferença nos sistemas de classificação e, por outro, também uma atenção menor ou maior a estas problemáticas que leva eventualmente a um sobrediagnóstico. É difícil responder a essa pergunta. Até porque se antes não se diagnosticava e se agora se diagnostica, também não se pode estar a dizer necessariamente que agora só porque se diagnostica existe mais. Exatamente, não é? Sim. É o mesmo que acontece, por exemplo, com o distúrbio de acumulação, não é? No passado também havia pessoas com perturbação de acumulação, só que não eram diagnosticadas como tal e, portanto, não há termo de comparação, porque só agora é que temos esses dados relativamente à perturbação, sim. Não, é que eu acho importante falar disto porque muitas vezes há aquelas pessoas, principalmente mal informadas, que fazem afirmações como que por alguma razão os psicólogos clínicos e às vezes os psiquiatras andam assim numa espécie de conspiração para sobre-diagnosticar as pessoas, mas pelo menos este aspecto de que há algumas condições para as quais antes não havia um diagnóstico e que agora há, só isso só por si já é muito importante ter em consideração, porque se agora se vê muito, entre aspas, também é porque antes não se via nada. Sim, pode ser essa a razão. Claro que nós, profissionais destas áreas da saúde mental, temos um dever também ético de respeitar e cumprir com aquilo que são os normativos internacionais, claro, nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de classificação das doenças e, portanto, estes diagnósticos a ser feitos são com certeza com este rigor e este cuidado. Eu não sei se aquilo que falámos em relação à teoria da vinculação e agora também em relação às perturbações de comportamento se aplica a esta questão em específico, mas nós temos um bom entendimento científico de como se desenvolve a delinquência juvenil e quais os fatores de risco associados a ela? Sim, temos um conhecimento que eu penso que é suficiente para se trabalhar sobretudo ao nível da prevenção. Portanto, quando falamos de delinquência juvenil ou delinquência, estamos a falar de comportamento criminal, a prática de factos qualificados como crime, isto é a definição assim mais jurídica, e tudo o que se inscreve em fugas às normas sociais, aqui pensando mais do ponto de vista psicológico, alterações dessa natureza, incumprimento das regras sociais, entra neste campo da delinquência com a prática ou com a adoção de comportamentos que são manifestamente desajustados. É uma área que, curiosamente, tem vindo, ou seja, é uma problemática que tem vindo a aumentar no nosso país. Aliás, é um tipo de criminalidade que aumentou. Saiu este ano o relatório anual de segurança interna, que é um documento, não tinha ideia. Sim, é um documento importante para avaliarmos aquilo que é a criminalidade em Portugal e é um tipo de crime que tem vindo a aumentar, aumentou cerca de 7%. Portanto, os dados foram publicados este ano, mas reportam ao ano civil 2021 e comparando com 2020 é uma das áreas de crime, uma das práticas criminais que tem aumentado. E aliás, na sequência desse conhecimento foi até criado um grupo de trabalho para perceber como é que se pode trabalhar esta questão da delinquência juvenil. Nós sabemos que há variáveis, como de resto acontece numa generalidade de questões do funcionamento psicológico, portanto há variáveis individuais, algumas que têm a ver com dimensões como as que abordámos, com as experiências precoces, com as relações precoces e depois também do contexto. Sabemos que, por exemplo,
viver num contexto em que há muita criminalidade é um fator de risco para aquelas crianças ou aqueles jovens adotarem também comportamentos criminais, portanto esse é um fator de risco, e isto ajuda-nos também, e a parte mais interessante do nosso ponto de vista é como é que podemos intervir nestes fatores de risco de maneira a reduzi-los e potenciar os fatores de proteção, que são, por exemplo, a adoção de estilos de vida saudáveis ou a oferecer a oportunidade daquele adolescente ou daquela criança ter uma relação de qualidade com o adulto de referência. Há exemplos muito interessantes até de atletas de renome que cresceram em contextos muito adversos deste ponto de vista, não é? Em zonas de habitação social, com muita criminalidade, mas que com este envolvimento, por exemplo, numa atividade esportiva, com uma relação privilegiada com um treinador de referência, conseguiram, no fundo, desenvolver competências que os retiraram de vias, não é? E de trajetórias menos boas para os seus percursos. Portanto, este conhecimento existe, importa é atuar preventivamente para evitar que a delinquência, e esse parece ser um problema em Portugal, portanto tem mesmo que ser olhado com muito cuidado e com urgência, não é? Porque também sabemos que se estas medidas não forem tomadas em idades precoces, a tendência é para que os problemas se agravem. Portanto, e é uma das áreas de intervenção em que os psicólogos podem também ter um papel muito importante, do ponto de vista daquilo que é a intervenção em psicologia comunitária, trabalho com grupos específicos, com estas populações de risco. É uma área muito interessante e que merece investimento também do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas. Claro. Não, é interessante, por acaso não estava a par desse dado da delinquência juvenil em Portugal ter aumentado de 2020 para 2022. Não estava a par. O que é um contexto de crise na infância ou na adolescência? Um contexto de crise pode ser uma circunstância, um evento que desorganize de alguma forma aquela pessoa, ou aquela criança, ou aquele adolescente. Por exemplo, um acontecimento inesperado, o falecimento de um familiar, a observação de um fenómeno de violência, até catástrofes naturais, podem gerar ali alguma crise. O que nós sabemos assim do ponto de vista genérico é que uma experiência de crise não tem que resultar exatamente numa dificuldade prolongada no tempo, ou seja, as pessoas, as crianças, os jovens, nós adultos podemos viver momentos de crise, mas se tivermos os mecanismos que nos permitam ultrapassar essa crise, que nós denominamos como resiliência, não é? Sermos resilientes e conseguirmos lidar e ajustar-nos a esses eventos que eventualmente todos nós teremos ao longo da nossa vida. Portanto, esta é assim a definição de crise, que não significa exatamente que haja problemas. Aliás, também ocorre o contrário. Há circunstâncias de crise, mudanças que potenciam o crescimento e o desenvolvimento de outras competências e de outras capacidades. Portanto, a crise também pode ter esse lado positivo de contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento da pessoa. Não sei se aplica neste contexto em específico, mas em anos recentes tem-se falado muito na psicologia de growth mindset. Não sei se aplica aqui ou não. Sim, que tem a ver com isto, não é? Com esta lógica de que as experiências menos boas podem trazer benefícios, não é? Se forem integradas de uma forma positiva e eventualmente com algum apoio. Gostaria de lhe perguntar agora um pouco sobre o estado atual da saúde mental em Portugal, que pela sua reação acho que é já que dá para perceber que conhecido que não é bom. Sim, eu penso que foi em setembro do ano passado que eu lembro-me de ler ou ouvir algures que acho que eram mais de 2 milhões de portugueses que necessitavam de cuidado de saúde mental e não tinham acesso a eles. Sim. Portanto, quais diria que são as principais dificuldades ou obstáculos à saúde mental em Portugal? Pois, os nossos indicadores do ponto de vista da saúde mental são muito maus. Podemos mesmo utilizar esta expressão. Portanto, nós somos um dos países que mais consome psicofármacos. Está estimado exatamente esse rácio que o Ricardo referenciou, não é? Que 1 em cada 5 portugueses têm problemas de saúde mental. O que parece estar a acontecer, e essa a nossa análise, é que não havendo respostas
de intervenção que não passem pelo tratamento farmacológico é a solução mais fácil, mais rápida e que permite, no fundo, controlar alguns sintomas que deveriam ser tratados ou intervencionados de outra forma, portanto, daí este recurso excessivo à medicação. Temos um problema sério de pessoas com depressão e ansiedade em Portugal, não só na população adulta, mas também em jovens, e, portanto, há uma necessidade urgente de olhar para esta dimensão da saúde mental e da saúde psicológica com, no fundo, a seriedade que ela merece. Estes problemas de saúde psicológica interferem com todas as dimensões do funcionamento das pessoas, não é? E, portanto, há aqui custos, e nós, Ordem dos Psicólogos, temos feito algum trabalho a esse nível de avaliar os custos que este tipo de sofrimento, no fundo, que estamos a falar, trazem para as pessoas, para as famílias, para as organizações, para o país, no fundo, porque se temos pessoas que não estão bem do ponto de vista psicológico, elas, por exemplo, não vão conseguir tratar dos seus filhos da forma mais adequada e, portanto, há aqui impacto, voltando à teoria da vinculação, na qualidade da relação precoce e da forma como a parentalidade é exercida. Vai haver impacto naquilo que é o desempenho profissional destas pessoas. Nós temos muitos casos de ausência ao trabalho, portanto, as chamadas baixas médicas por questões desta natureza, situações de presentismo em que as pessoas estão de facto no posto de trabalho, mas não estão a ser eficazes e produtivas, porque não estão mentalmente capazes para exercer as suas funções. Enfim, há um impacto muito extenso, né, em várias áreas da vida das pessoas e da sociedade e, portanto, para nós seria fundamental que se atuasse de uma forma séria e urgente nestas matérias. Dizer, por exemplo, que isso também está profundamente confirmado pela investigação, trabalhar preventivamente estas dificuldades é um bom ponto de partida, portanto, evitar que as situações se cristalizem e se consolidem, e para isto temos aqui um importante contributo dos psicólogos e psicólogas. No nosso país, e ao nível do que são as respostas em saúde, no Serviço Nacional de Saúde, em cuidados de saúde primários, temos números que são manifestamente insuficientes, portanto, cerca de 300 psicólogos neste momento e psicólogas nos centros de saúde, para uma população de 10 milhões é pouco. Para além de que muitos destes profissionais, eu sou uma dessas pessoas que trabalho no centro de saúde, muitos destes profissionais exercem uma variedade de funções e bem que não são só a prática clínica de consulta, ou seja, nós estamos, por exemplo, e isso está determinado legalmente nas equipas comunitárias de cuidados paliativos, de suporte em cuidados paliativos, estamos nas equipas de prevenção da violência, estamos nos processos ou nas sessões de preparação para a parentalidade. Portanto, os psicólogos têm uma diversidade de funções nestes contextos de cuidado de saúde primários e uma incapacidade clara depois de dar resposta a estas situações que muitas vezes estão no início, não é, de quadros depressivos, de ansiedade, e que podem ser intervencionadas com técnicas de intervenção psicológica e não com a medicação, que acaba por ser uma solução que os médicos de família têm assim mais facilitada para controlar alguns sintomas, e os próprios médicos referem isso, não é? Não havendo capacidade de resposta por parte do psicólogo que apoia aquela unidade de saúde, acabam por medicar as pessoas e portanto, essa é uma questão que nos preocupa muito. A propósito disso, importa salientar que em Portugal existem muitos psicólogos e psicólogas, portanto nós temos uma boa capacidade de formação destes profissionais, cerca de 1000 por ano, e no total somos 25 mil, cerca de 25 mil, e muitos com competências e vontade de apoiar este, que devia ser um desígnio, não é, nacional, que é o combate a estes problemas de saúde psicológica. Portanto, é uma questão aqui de gestão de políticas e de investimento público nestas áreas. Acentuar também que esta questão potencia muitas desigualdades, ou seja, as pessoas que têm condições financeiras para recorrer ao apoio psicológico, à intervenção psicológica no privado, estão mais protegidas, mais salvaguardadas,
salvaguardadas, portanto aqui a sua saúde também vai melhorar certamente. Aqueles que estão menos favorecidos do ponto de vista financeiro, as pessoas com menos recursos ficam ainda mais desprotegidas porque o serviço público não consegue oferecer a resposta que as pessoas precisam. Portanto, isto vai aumentar aqui as desigualdades e contribuir para estas dificuldades, não é? Que depois, do ponto de vista social, se expressam. Nós sabemos, por exemplo, que os fenómenos da delinquência juvenil estão muito associados a estes contextos de pobreza, de desigualdade social, portanto, depois as coisas acabam por estar todas muito interligadas. Sim, depois é quase um loop, não é? Umas coisas causam as outras, que causam as que vêm atrás. E entramos num ciclo que é difícil de interromper. Por exemplo, nós temos agora, relativamente a esta dimensão mais relacionada com a pobreza, uma campanha que é o ponto final à pobreza, que explica que é no fundo uma tentativa que nós, Ordem dos Psicólogos, fazemos do ponto de vista também daquilo que é a sensibilização da opinião pública e dos decisores políticos sobre estas questões que estão de facto muito ligadas entre aquilo que é o bem-estar psicológico, os fenómenos de pobreza, a dificuldade que existe em interromper estes ciclos de transmissão intergeracional. Sabemos que são necessárias muitas gerações para que se quebre o ciclo que está instituído de pobreza e, no fundo, o contributo dos psicólogos e psicólogos nestas áreas que também pode ser muito importante e decisivo. Nós sabemos se existem particularidades sociais, políticas, económicas em Portugal que tornam o nosso país particularmente predisposto para este tipo de problemas de saúde mental? Sim, por exemplo, a pobreza. Nós também temos indicadores muito negativos a esse respeito, não é? Temos uma população com níveis de financeiros e isto reflete-se depois noutras áreas, não é? E claro que esta componente da ausência de recursos financeiros e a redução das oportunidades, por exemplo, de acesso à cultura, a atividades sociais, tem um impacto muito importante no nosso bem-estar e na nossa saúde psicológica. Aliás, os fenómenos de pobreza são um dos principais determinantes de saúde, não só psicológica, mas também de outros. Porque as pessoas que vivem neste paradigma, não é? Às vezes no registro de sobrevivência, acabam por focar todas as suas energias e esforço naquilo que é a garantia dos bens básicos, não é? Nós conhecemos aquela pirâmide de Maslow, não é? E se estamos focados naquilo que são os bens básicos, não conseguimos pensar noutras áreas que são fundamentais para a nossa saúde, por exemplo, cumprir com as consultas de vigilância, estar atentos aos sinais que o nosso corpo vai dando que alguma coisa não está bem, porque estamos de facto focados em sobreviver e em conseguir recursos para... E em muitas famílias isto infelizmente acontece, em ter alimento para proporcionar aos filhos. Portanto, este contexto de risco de pobreza, que é a terminologia que se utiliza, está muito ligado aos problemas de saúde psicológica e esta pode ser uma variável que explica estes números tão maus que temos em termos da saúde mental. E já agora, de uma forma mais geral, em sociedades industrializadas em particular, devido ao facto do estilo de vida das pessoas ter mudado drasticamente em relação ao que eram as sociedades agrícolas, de caçadores-coletores, se formos mais atrás, acha que hoje em dia, porque parece-me que é de uma forma mais ou menos generalizada pelo mundo, que as pessoas sofrem cada vez mais de, por exemplo, depressão, ansiedade. Sim. Acha que há particularidades em relação à forma como as nossas sociedades modernas estão estruturadas que predispõem para isso? É também uma pergunta difícil, porque quando voltamos àquela questão de há bocadinho, não é? Quando falamos no aumento da depressão e da ansiedade, se calhar também estamos a medir de uma maneira diferente. Talvez houvesse no passado também nessas sociedades que referia quadros desta natureza, embora não identificados. Mas sim, sabemos que, por exemplo, aqui questões que se prendem com a ausência de oportunidades para fazer exercício físico, para contactar com a natureza, não é? Este registro de vida muito estressante, sobretudo nos meios mais urbanos, são fatores de risco para o aparecimento destas perturbações. Temos agora
outra realidade que tem a ver com a utilização das tecnologias, não é? E é interessante que este período de pandemia que nos obrigou a estarmos à distância em teletrabalho, até nós psicólogos a fazer consultas online, introduziu aqui também uma outra variável que ainda estamos a tentar perceber como é que ela foi integrada ou não. Aliás, o Ricardo dizia que esta primeira entrevista, que está, a segunda, não é? Presencial, porque se calhar também teve que fazer muitas à distância, que não conseguia estar com os entrevistados, sim, também por essa aconteceu, razão. sim. E portanto temos aqui também essa outra variável que tem a ver com o uso das tecnologias, que pode trazer aqui dificuldades, e também é um aspecto em que os psicólogos têm um contributo muito importante, não é? Porque nós somos especialistas do estudo do comportamento, dos processos mentais, e portanto podemos apoiar até na criação de algumas normas ou regras de utilização de algumas ferramentas. Nós, por exemplo, estamos muito envolvidos numa campanha relacionada com a cibersegurança, porque também sabemos que é o comportamento humano que frequentemente abre a janela para problemas de cibersegurança. Portanto, há aqui muitas áreas em que também para nós há muito interesse em trabalhar nesta lógica de promover a qualidade de vida e a saúde das pessoas. E já que referiu a pandemia, vamos falar um pouco sobre isso. Obviamente ainda estamos para todos os efeitos a passar por ela, mas tendo em conta que pelo menos para já estamos fora de confinamentos e outras restrições, quais é que acha que foram os principais efeitos ao nível da saúde mental que ela teve, não só no que diz respeito aos pacientes, mas também aos profissionais de saúde mental? Bom, antes se calhar de responder a essa questão, sublinhar um aspecto muito importante que eu acho que foi transversal até a nível mundial, que foi o facto da experiência da pandemia ter sublinhado a importância de estarmos atentos à nossa saúde mental. Foi uma oportunidade de se falar sobre isso, porque a generalidade das pessoas sofreu de uma forma mais ou menos intensa o impacto de tudo aquilo que foi a experiência da incerteza, do desconhecido, das perdas. Muitas pessoas perderam familiares, internamentos, enfim, foi muita coisa difícil a acontecer e, portanto, todos nós fomos afetados de uma forma ou de outra, e essas dificuldades, esse sofrimento veio acentuar aqui a importância da saúde mental. Portanto, acho que esse foi um benefício para todos, não é? Toda a gente começou a falar de saúde mental, houve uma redução muito significativa do estigma associado à procura de ajuda. Isso é muito interessante. Encontramos hoje em dia com pedidos de intervenção psicológica pessoas que tipicamente não recorriam ao psicólogo. Estou a pensar no homem de meia idade, que era muito resistente, não, a psicologia, ir ao psicólogo é para malucos. Hoje já vêm pessoas com uma idade mais avançada, cidadãos séniores que também recorrem ao psicólogo, e portanto isso eu acho que foi um benefício importante. As pessoas também estarem mais atentas ao seu estado emocional, ao seu bem-estar psicológico, essa parte eu acho que foi um ganho importante. No que se refere às consequências, ainda estamos, como o Ricardo dizia, a avaliar o impacto disto tudo. Claro que no momento da crise propriamente dita, e quando fechou tudo, enfim, aquelas fases complicadas que todos vivemos, houve de facto um aumento muito importante de queixas de ansiedade e depressão, o burnout dos profissionais, que também era uma coisa que já se esperava. Infelizmente, no que diz respeito aos profissionais de saúde, e devido à grande pressão, não é, que as pessoas estão sujeitas face à insuficiência de recursos humanos nos serviços, que é público, o que acontece é que, apesar do momento mais crítico já ter passado, do ponto de vista daquilo que foi a pandemia, as pessoas continuam sujeitas a uma pressão muito grande, e isso não contribui de facto para recuperarem desse estado de exaustão em que muitos entraram. Portanto, aqui dificuldades a esse nível. Ao nível da população geral, eu penso que as pessoas estão de alguma forma a recuperar, assim, uma perspectiva mais geral, sendo que estes indicadores preocupantes ao nível da saúde mental se mantêm. E já existiam, não é? Em época de pré-pandemia. Para algumas pessoas que apresentavam algum tipo de perturbação, estou a pensar, por exemplo, nas questões mais das fobias sociais, o período de isolamento foi uma coisa boa, porque as pessoas ficaram... Sim, mais uma vez a personalidade, não é? Porque... Não tinham que sair de casa, portanto foi uma coisa boa, ficaram ali fechadas, e agora quando... Isto vê-se muito em adolescentes, agora quando têm que retornar à escola e ao convívio, ao contacto social, é mais difícil, mas sim, tem a ver com o estado prévio e com o efeito no concreto que as restrições impostas pela pandemia tiveram na pessoa. Há algumas
situações em que de facto as pessoas ainda não conseguiram recuperar dessas experiências difíceis, experiências de luto, de perdas, situações até de algum configuram um trauma, não é? Experiências de stress pós-traumático, porque para muitas, sobretudo as que tinham já vulnerabilidade do ponto de vista de queixas ansiosas, esta questão de há um vírus que não sabemos muito bem como é que se comporta, temos que ficar fechados em casa, isto vamos morrer todos, enfim, aquelas ideias mais catastróficas, não é, que muitas pessoas tiveram que ainda não conseguiram recuperar em tempo, portanto ainda estamos a viver estes efeitos colaterais da experiência difícil da pandemia. E já agora, em relação à pandemia também, eu sei que a Ordem dos Psicólogos Portugueses a certa altura produziu um documento acerca da estigmatização das pessoas infectadas, que isso é talvez algo de que não se tenha falado tanto, saúde mental no geral, cuidados para evitar ser infectado e etc. Mas a forma como talvez em determinados contextos as pessoas infectadas possam ter sido estigmatizadas foi também outro problema. Sim, outro problema que levava, por exemplo, à omissão de se estar infectado. As pessoas, muitas que não revelavam a sua situação precisamente por evitar esse estigma. Nós produzimos muitos documentos nessa altura, foi uma altura de trabalho muito intenso aqui na Ordem, porque sentimos necessidade, até porque fomos sendo interpelados por diversos interlocutores, de clarificar algumas dimensões muito focadas no bem-estar psicológico e na saúde das pessoas e, portanto, foi uma época em que sentimos necessidade e depois tivemos, de facto, esse retorno da utilidade desses documentos para as pessoas. Estou a pensar aqui em materiais dedicados aos cidadãos séniores ou às pessoas que deles cuidavam, esses documentos relacionados com aquilo que podiam ser as dificuldades experienciadas por crianças e jovens fruto da experiência de confinamento, enfim, e esse foi um dos documentos que também produzimos precisamente para sublinhar a importância da não estigmatização destas pessoas, porque isso seria um fator de adversidade acrescido já à situação de estar infectado com o vírus. Eu sei que outra área específica da psicologia e que se aplica também à psicologia clínica sobre a qual se debruçou é a psicogerontologia. Do que é que estamos a falar aqui? Sim, a psicogerontologia, assim de uma forma muito resumida, é a área da psicologia que estuda os processos de envelhecimento. Pronto, os processos de envelhecimento e tudo o que diz respeito a esse envelhecimento, ou seja, também o trabalho com cuidadores, o trabalho com profissionais de saúde que lidam com pessoas em processo de envelhecimento, portanto é essa área mais específica relacionada com o envelhecimento. E quais são as principais dificuldades, desafios que surgem quando as pessoas envelhecem? Sim, antes de responder à pergunta, só dizer que no nosso contexto nacional, este é um fenómeno também que é transversal às sociedades, sobretudo aqui do sul da Europa, estamos com um envelhecimento populacional populacional muito acentuado. Portanto, há aqui, do ponto de vista da renovação das gerações, problemas sérios, não é? Porque temos uma natalidade bastante baixa, em Portugal é problemática a esse nível e, portanto, estamos com uma população bastante envelhecida. Os dados do INE de 2015 apontavam para cerca de 20% de pessoas com mais de 65 anos e, portanto, estima-se que este número venha a aumentar bastante. Portanto, é uma área que também para nós é bastante interessante porque aqui o objetivo é pensarmos como é que a psicologia, os psicólogos e as psicólogas podem contribuir para que este processo de envelhecimento e de fim de vida seja vivido com bem-estar e com qualidade. Esse é outro problema que Portugal enfrenta, que é estamos de facto com uma longevidade cada vez maior, que decorre dos progressos científicos e da medicina e dos cuidados que são prestados às pessoas, mas com menor qualidade, ou seja, as pessoas vivem mais anos, mas em sofrimento, em grande sofrimento. Portanto, é uma população que merece, de facto, aqui uma atenção muito, muito especial. O processo de envelhecimento começa quando nós nascemos, não é? Portanto, se tudo correr bem, todos lá chegaremos, e é bom que pensemos também nisso. Às vezes há uma tentativa
alternativa. É interessante porque são áreas que não despertam grande interesse até nos estudantes e nas pessoas que iniciam a sua prática profissional, eventualmente até por fenómenos desta natureza. É difícil para nós imaginarmos a chegar lá. Não sei, é uma reflexão. Mas há aqui um contributo importante que os psicólogos e psicólogas podem dar nesta dimensão. Nós temos até, inclusive, a Ordem dos Psicólogos, uma campanha que se chama Comunidades para o Envelhecimento, que é também uma iniciativa que visa sensibilizar também as entidades que podem concorrer, que são órgãos da administração local, autarquias portanto, câmaras municipais e juntas de freguesia, e é uma oportunidade destas instituições, destas organizações refletirem sobre as práticas que estão implementadas nos seus territórios com vista a um envelhecimento ativo e bem-sucedido, que é a terminologia que nós usamos. Portanto, a intenção é pensar no envelhecimento como uma fase que deve ser preparada antes, não é? Não é quando se chega aos 65 anos que se vai, por exemplo, adotar um estilo de vida saudável ou pensar... Queremos começar antes, muito antes, a pensar nisto como um processo gradual e ter em conta que há aspectos que são muito importantes para que este envelhecimento corra com bem-estar e com saúde. As questões da participação, as questões das condições de habitabilidade, que em Portugal também é um problema muito sério, não é? Há idosos a morrer o isolamento frio, social também, penso eu. O isolamento social, exatamente. Portanto, sublinhar esses aspectos que nós sabemos e que a investigação confirma que são fundamentais para uma velhice bem-sucedida. Isto se pensarmos naquilo que é o envelhecimento normativo, não é? Ou seja, aquele declínio que é expectável e que nós também sabemos que vai acontecer, não é? Pronto. É inevitável. Lá chegaremos. De memória, não é? A memória tem várias áreas, há alguns tipos de memória que não entram em tanto declínio, outros sim, mas pronto, é uma questão assim mais técnica, mas dizer que há aspectos que vão certamente piorar, a visão, a audição, aliás, a partir dos 40 anos normalmente as pessoas já começam a necessitar de utilizar óculos, enfim, esse declínio é expectável e temos que nos preparar para ele, não é? Depois, outra área em que o trabalho dos psicólogos pode ser muito importante e fazer diferença na vida destas pessoas e dos seus cuidadores tem a ver com o envelhecimento patológico, quando surgem alguns quadros, nomeadamente quadros demenciais, etc. Portanto, aí também podemos dar um contributo importante para melhorar a qualidade de vida, eventualmente até atrasar a progressão de determinados sintomas e melhorar a vida das pessoas que sofrem destas alterações e também de todos aqueles que cuidam destas pessoas. Mas tendo em conta um envelhecimento normativo, do ponto de vista de um envelhecimento normativo, ainda se pensa hoje em dia naquela mudança que vem de pessoas, de investigadores como o Erik Erikson, em cada fase da vida de uma pessoa haveria um conjunto de desafios psicológicos que elas teriam de ultrapassar, que resolver, e isso ainda se aplica? Sim, isso ainda se aplica. Portanto, nós sabemos que determinadas fases do nosso desenvolvimento, e pensando aqui numa lógica de ciclo de vida, não é? De desenvolvimento ao longo da vida, que existem, claro que isto não é estanque, mas existem aquilo que nós chamamos até tarefas de desenvolvimento ou desafios que são específicos, determinadas fases e determinadas idades cronológicas, por exemplo. Nós temos processos que eu acho que deviam ser até mais trabalhados e psicólogos e psicólogas, provavelmente, que são os processos de adaptação à reforma, que é uma fase crítica da vida de muitas pessoas. É interessante que, inclusive na consulta, em cuidados de saúde primários, aparecem muitas pessoas que estão, de facto, num sofrimento intenso relacionado com esta transição que não foi, de facto, bem preparada. Porque ou há uma idealização do que vai ser o período da reforma, ou não se quer pensar nisso, enfim, e isto pode e deve ser preparado. Coisas como, por exemplo, identificar atividades que possam ser um hobby complementar à atividade profissional e que possam depois no período de reforma ser estendidos e portanto a pessoa dedicar-se a esse tipo de atividades quando deixa de estar a tempo inteiro no seu trabalho. E imagino, desculpa interromper, imagino também que num contexto de reforma haja pessoas que, devido ao facto de perderem de certa forma aquele papel social que tinham, sentem-se inúteis. Exatamente, sim. Tem muito a ver com isso.
há pessoas para quem a sua identidade profissional está muito ligada à sua identidade pessoal, ou seja, o exercício da profissão é algo fundamental para se identificarem como pessoas. Sim, eu exato, sou sim. médico, eu sou o que for. E portanto para essas pessoas o risco é ainda maior, não é? Perdem essa componente e portanto há ali um vazio difícil de ocupar e isso deve realmente ser preparado. Também não são raras as situações, e aqui entramos já aqui no campo daquilo que pode ser uma explicação mais de cariz psicossomático, daquelas pessoas que é exatamente quando se reformam que adoecem gravemente e acabam por falecer logo após esta transição, o que pode suscitar aqui dúvidas sobre a influência de processos desta natureza, coisas mais de cariz psicológico, a determinar o aparecimento de algumas doenças até graves. Portanto, e um exemplo, não é, de como é que podemos preparar um envelhecimento bem sucedido. E a este respeito, quando falámos do papel profissional, não é? Da profissão como uma dimensão muito importante para a identidade, há também uma outra componente que o exercício do nosso trabalho traz, que é a oportunidade de relação, não é? Frequentemente do trabalho que criamos. Há ali também um contexto social. Um contexto social muito importante e a rotina, não é? O termos cumprir, se calhar não é o caso do Ricardo, mas quem tem um trabalho mais padronizado, não é? Ter a rotina, acordar a uma determinada hora, tomar um pequeno almoço, deslocar ao posto de trabalho ou exercer a atividade. Portanto, isso também é organizador. E muitas vezes quando se perde isto, não é? Quando não se está atento a esta componente, entramos ali num caminho mais obscuro que pode levar ao desenvolvimento de problemas. Há um cenário que é muito comum nas pessoas que se aposentam, não é? Que é o ficar em casa a ver a televisão, aqueles programas que tipicamente até são os programas da manhã e da tarde, dirigidos para a população sénior, que tem um problema, não há interação, não é? A pessoa é receptor daquela comunicação, daquela informação e não tem interlocutor, porque esta questão do estar e discutir e conversar e estar em relação, no fundo, que não acontece com a televisão, é muito importante para a saúde das pessoas e às vezes isso é negligenciado e depois surgem muitas dificuldades. Claro que também é relativamente comum, as pessoas com a idade desenvolverem problemas de um ponto de vista neurológico, como por exemplo Alzheimer, Parkinson. Também há intervenções psicológicas que podem, não só neurológicas, mas psicológicas que podem ajudar a lidar com essas situações. Sim. Portanto, aí estava a falar de uma demência que é das principais, porque existem vários tipos de demência, a demência vascular, a demência de Alzheimer, e sim, os psicólogos podem apoiar não só as pessoas que estão com a doença, mas também os cuidadores. Nós temos inclusivamente até formação nessa área, na área das demências, e o que é que pode ser feito, só para dar uma ideia. Normalmente é um trabalho que é desenvolvido por pessoas que são especialistas na área da psiconeurologia, não é? Que estão mais formadas e capacitadas para estas dimensões do funcionamento e do cruzamento entre aquilo que é o comportamento, as alterações cognitivas e as alterações neurológicas, mas, por exemplo, desenvolvendo atividades com estas pessoas de estimulação cognitiva. É uma das áreas de intervenção muito importantes. Isto até se aplica também ao envelhecimento dito normativo. Portanto, a oportunidade das pessoas poderem ser estimuladas do ponto de vista cognitivo, o exemplo que eu dava há bocadinho da televisão é um pouco nesse sentido, não é? Da pessoa ter um interlocutor, poder discutir, poder ler, poder aprender. Aprender ao longo da vida é um aspecto muito importante para não entrarmos em declínio. E também nos quadros demenciais isto se aplica. Portanto, a pessoa ser estimulada com instrumentos que foram concebidos exatamente para isso, porque sabemos quais são as áreas que ficam mais vulneráveis. Portanto, esse trabalho pode e deve ser feito para atrasar, não é? esse declínio que vai ocorrer. Pronto, e no caso de Alzheimer, são conhecidas as várias fases de evolução da doença. É importante também trabalhar com a família, com os cuidadores, preparar aquilo que virá do ponto de vista da evolução do doente, e esse é um trabalho importante também para nós psicólogos. Até porque, eu não sei se aquilo que vou dizer agora é uma asneira ou não, mas eu penso que não só no que diz respeito à terceira idade ou ao envelhecimento, mas também a qualquer outra idade, se uma pessoa, por exemplo, no que diz respeito
às suas aptidões sociais não se coloca regularmente em situações em que pode manifestá-las e praticá-las, também pode acabar por perder algo disso. Sim, certo? pode acontecer. Voltando aqui ao desenvolvimento, nós sabemos que temos períodos críticos, talvez já tenha entrevistado pessoas que saberão mais disto do que eu, sim, fases críticas de desenvolvimento, ou seja, há aquisições que têm que ser feitas naquela fase do desenvolvimento, tem a ver com a idade cronológica. Para nós, psicólogos e investigadores de outras áreas da saúde, aquelas situações que infelizmente vão acontecendo de crianças, por exemplo, que são privadas de contacto social. Ainda esta semana surgiu uma notícia dessa natureza, uma criança que esteve fechada. São ainda hoje, não é? Há uns tempos estes meninos eram chamados os meninos selvagens. Feral children em inglês. Sim. Muita investigação com estas crianças, às vezes com aspectos éticos um bocadinho menos bem conseguidos, mas pronto, eram outros tempos. Mas são oportunidades para quem investiga de perceber exatamente o impacto destas privações em determinadas idades, e nós isto sabemos claramente que há aquisições que, se não forem feitas naquele período de desenvolvimento, não voltarão a ser adquiridas. E nomeadamente no que diz respeito à relação, há aquisições cognitivas que se conseguem alcançar com muito treino e estímulo, mas aspectos mais da relação humana, se não forem de facto potenciados e desenvolvidos naquela idade, não se desenvolvem. Uma última questão em relação à psicogerontologia, não a televisão, obviamente, mas a institucionalização, e por institucionalização quero dizer coisas como o vulgarmente chamamos lares de idosos, lares de terceira idade, pode ajudar de alguma forma a lidar com alguns destes problemas? Sim, se for um lar de idosos, uma estrutura residencial para pessoas idosas de qualidade, sim. Essa é que é a grande questão. E há de facto também esse estigma associado às estruturas desta natureza, não é? Sobre a sua qualidade, e que certamente com alguma legitimidade. Nós ainda recentemente tivemos um caso dramático de uma idosa que já houve vários, infelizmente. Sim, infelizmente, sim. E portanto, o que aqui estará em causa é de facto a qualidade dos cuidados que são prestados. Se pusermos um pouco aqui em oposição, não é? Aquilo que é estar em casa sem vigilância, sem estímulo, muitas vezes passando dias e dias sozinho, sem poder sair à rua. Temos também essa questão no nosso país, não é? Sobretudo aqui na cidade de Lisboa há muitos casos desses, pessoas que por questões de mobilidade estão efetivamente prisioneiras nas suas habitações, não saem de casa há meses, há anos. E portanto, viver nestas condições, ou viver num ambiente mais protegido, com estímulo, com profissionais que podem fazer aquilo que nós dizíamos há pouco, não é? Estimular cognitivamente, potenciar as relações sociais. Claro que o benefício de estar acolhido numa instituição desta natureza é grande, mas tudo tem a ver com a qualidade das instituições. Nós temos instituições de muita qualidade e que prestam cuidados com pessoas muito capazes a cuidar também dos idosos, que é uma atividade bastante difícil também, não é? Mas isso existe, felizmente, e portanto o que será essencial é haver aqui também alguma vigilância e fiscalização por parte de quem tem responsabilidades, nomeadamente da tutela, de monitorizar o funcionamento destas instituições e garantir que os cuidados são prestados de acordo com as necessidades dos utentes. Isso é fundamental que seja assegurado. Mudando de assunto, vamos falar agora um pouco sobre psicologia forense, que eu sei que é também um tópico do seu interesse e também trabalha na área. Com que questões é que lida esta área? Bom, a psicologia forense, no fundo, faz a ligação entre aquilo que são o conhecimento e as práticas da psicologia com a área do direito. Isto tem aqui muitas componentes, não só a intervenção, por exemplo, com pessoas que já praticaram crimes, com pessoas que foram vítimas de crimes, com questões que envolvem a intervenção dos tribunais, que não são praticamente no âmbito do crime. Estou a pensar, por exemplo, nos casos em que há desproteção de crianças que foram maltratadas, vítimas de negligência, ou seja, situações em que há dificuldades no exercício da parentalidade e o tribunal tem que intervir, por exemplo, aplicando uma medida de
acolhimento residencial, ou seja, retirando a criança da família para colocá-la numa instituição que permita a sua proteção e também trabalhar com estes pais ou cuidadores no sentido de desenvolverem competências que permitam o retorno da criança à família, portanto é outra das áreas em que nós trabalhamos, e também áreas relacionadas com os conflitos parentais, que também suscitam a intervenção do tribunal, portanto são sobretudo as áreas de atuação que temos no sistema prisional, naturalmente, e depois todo o trabalho tem a ver com a prevenção da criminalidade ou do aparecimento destas dificuldades que depois desembocam no sistema de justiça. Portanto, atividades no âmbito da prevenção da delinquência juvenil, que falámos há pouco, ou da prevenção da reincidência de práticas criminais, são também áreas de atuação da psicologia forense. Só assim, para resumir. Sim, sim. É muito extenso, sim. Sim, claro. Talvez um dia possa voltar ao canal noutro contexto sim, para entrarmos mais em detalhe em cada um destes tópicos que são muito interessantes. Agora, uma questão que talvez seja até certo ponto delicada, mas existe uma correlação entre doença mental e criminalidade? Porque, corrija-me se estiver errado, mas daquilo que eu sei, daquilo que eu li, a esmagadora maioria das pessoas que sofrem doença mental não cometem crimes. Mas, quando se avalia os dados, por outro lado, há uma sobre-representação de pessoas com determinadas doenças mentais na população criminal. Não tenho esse dado. Portanto, não há correlação. Com relação, estamos a pensar numa relação causa e efeito. Sim, sim. E o que nós sabemos, e se formos olhar para a população que está condenada pela prática criminal, a maioria não são pessoas com perturbação psiquiátrica. A maioria são outro tipo de pessoas. E, portanto, essa é uma ideia pronto, que muitas vezes decorre de alguma publicitação indevida e até bastante danosa daquilo que é a eventual prática de crimes por pessoas que sofrem de doença mental. Estou a pensar naquelas notícias, não é? Doente com a doença tal. Sensacionalistas. Qual é que aparece mais vezes? A pessoa com a doença tal assassina alguém. Pronto. Isto pode acontecer, pode acontecer uma pessoa cometer um crime desta natureza, mas isso não está associado necessariamente à doença mental, ou seja, não existe essa correlação. A maioria das pessoas que praticaram crimes não têm doença mental. Antes, pelo contrário, o que nós sabemos é que as pessoas que sofrem doença mental são mais facilmente alvo de vítimas de crimes. É interessante. E, portanto, é fundamental combater esse estigma, porque isso acentua também aqui uma dificuldade destas pessoas se integrarem plenamente na sociedade, não é? Quem tem uma determinada doença mental, terá inibição de dizer eu tenho esta doença, porque imagina que as outras pessoas, e se calhar imaginei bem, vão pensar eu sou uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa que me posso descontrolar, que posso fazer mal a alguém, portanto é preferível não revelar que sofro desta doença. Interessante, e ligando com o que dissemos há pouco, não é? Hoje em dia é muito fácil as pessoas dizerem estou com uma depressão, sofro de ansiedade, mas relativamente a outro tipo de doenças isso já não acontece precisamente devido ao estigma, não é? Provavelmente nós todos conhecemos pessoas que têm doenças bipolares, esquizofrenias, e as pessoas não revelam isso, não é? Eventualmente até dizem estou com uma depressão, estou com dificuldades, mas não revelam o nome da doença de que realmente padecem, precisamente para evitar esse estigma muito associado à doença mental, sobretudo à doença mental grave. E já agora, e também no contexto da psicologia forense e focando um pouco nas notícias ou na forma como muitas vezes são noticiados casos de crimes, concorda com a abordagem que muitas vezes é feita nos mídias, nos meios de comunicação social? Porque, tanto quanto eu compreendo, quanto eu entendo do assunto, para alguém ser diagnosticado, seja com que doença mental for,
tem que ser num contexto clínico, tem que passar por múltiplos testes algumas vezes, tem que haver ali estabelecida uma forma de relação entre o paciente e o psicólogo, neste caso, e tem que se conhecer a pessoa até um determinado ponto. E muitas vezes aquilo que se vê nos mídias é que com muita facilidade se fazem diagnósticos na televisão ou em qualquer outro lado, muitas vezes com muito pouca informação. Sim, certo. É um problema muito sério. Por um lado, porque como dizíamos há pouco, para se fazer um diagnóstico é preciso conhecer os critérios de diagnóstico e é preciso conhecer a pessoa. Foi aquilo que sublinhou e bem, não é? É preciso tempo, é preciso a utilização de materiais, eventualmente de avaliação psicológica, é preciso consultar a documentação adicional, por exemplo, aquela que reporta os antecedentes daquele indivíduo, para perceber a história de vida, enfim, são processos de avaliação muito complexos que obrigam ao cumprimento de requisitos éticos e deontológicos que, naturalmente, nesses contextos não existem. Portanto, as pessoas focam-se numa informação ou num facto, ou num alegado facto que é disponibilizado para, a partir daí, construírem uma história sobre aquela pessoa e isso é grave. E nós, inclusive, a Ordem dos Psicólogos, temos produzido também alguns materiais sobre algumas boas práticas que os órgãos da comunicação social devem adotar relativamente à comunicação sobre determinados assuntos, porque têm, de facto, uma grande responsabilidade, não é? São um veículo importante de informação ou desinformação, neste caso, com a população em geral, e, portanto, esta responsabilidade devia estar aqui associada a um cuidado ainda maior, não é? Na forma como se lidam com estes casos e como se fazem esse tipo de afirmações e diagnósticos, muitas vezes infundados, que só vêm contribuir para aumentar o estigma, para criar problemas àquela pessoa em concreto, não é? Que é também uma situação que muitas vezes não pensamos, não é? Como é que aquela pessoa se vai sentir quando vir na televisão que foi dito isto ou aquilo, a sua família, enfim, tudo aquilo que pode ser o impacto também na pessoa visada sobre a situação. Aliás, eu penso que simplesmente o estigma de ter o seu próprio caso mediatizado e ser associado a um crime antes de ter sido julgado já é mau o suficiente. Sim, e pode até comprometer o exercício da justiça, não é? Criando enviesamentos até no próprio decisor. Essa é outra área muito interessante também, que tem a ver com a tomada de decisão dos decisores, nomeadamente dos juízes e dos intervenientes no sistema judicial. Lá está uma área em que também a psicologia forense atua, estudar isto, não é? Como é que as decisões dos juízes são tomadas, o que é que pode contribuir para uma melhor decisão, e isso pode acontecer, não é? Ser aí uma variável que vem perturbar a clareza e a objetividade na tomada de decisão. Para terminar, o último tópico, gostaria de lhe perguntar, porque eu sei que também se interessa por estes temas sobre questões de justiça social, desigualdade, minorias e, infelizmente agora, num contexto de guerra na Ucrânia, também de refugiados. Até que ponto os profissionais de saúde mental podem e devem integrar a sua atividade com outras instituições, como por exemplo políticas, educativas e etc.? Sim, isso para nós é fundamental, ou seja, se tínhamos uma visão sobre aquilo que era o trabalho da psicologia e dos psicólogos muito focada na intervenção mais clínica, que começámos por abordar no início da entrevista, na relação terapêutica, mudança do ponto de vista individual, cada vez mais, e porque nós trabalhamos com o comportamento não só dos indivíduos, mas também da comunidade, das organizações, podemos exercer também alguma influência naquilo que são as decisões políticas e a definição de políticas públicas sobre as mais variadas temáticas, nomeadamente aquelas que o Ricardo referiu. Portanto, há aqui um contributo que sentimos que é importante da nossa parte nestes processos. Não só de intervir quando há dificuldades, mas também antecipar essas dificuldades e preparar as pessoas, preparar os profissionais. Nós temos uma visão muito sistémica, não é, daquilo que é a integração da pessoa, do indivíduo na sociedade, e portanto não podemos olhar só para vamos trabalhar com esta pessoa e desenvolver esta ou aquela competência, temos que olhar para o todo, porque muitas vezes estes fatores que vêm do ambiente, não é, e recuperando aqui também um pouco da lógica
lógica do modelo ecológico de Bronfenbrenner, que provavelmente também já ouviu falar, que é muito centrada nisto, não é? Nós não estamos isolados numa ilha e, portanto, tudo aquilo que acontece à nossa volta, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso contexto social, interage de uma forma muito dinâmica e tem impacto positivo ou negativo. Focando aqui na lógica da prevenção, falou dos grupos dos migrantes, até associada à experiência a esta situação de guerra, nós podemos e também demos contributos nesse sentido, preparar, não é, aquilo que podiam ser as dificuldades das pessoas que vieram na condição de refugiados e melhorar a sua adaptação ao novo contexto, a um novo país, a uma nova cultura. Portanto, são áreas em que podemos e temos que dar um contributo cada vez mais acentuado. Já tocou neste ponto anteriormente, mas relativamente a uma campanha recente da Ordem dos Psicólogos para contribuir para a erradicação da pobreza em Portugal especificamente, de que maneira é que os psicólogos podem contribuir para tal? Porque imagino que a maior parte das pessoas consideraria isto um problema de ordem económica, política e não necessariamente psicológica. Sim, pronto, e como eu referi há bocadinho, não há separação entre estes eixos, claro, não é? As coisas são todas muito relacionadas. Em que é que os psicólogos podem contribuir para este desígnio, não é? Que é o combate à pobreza. Podemos, por exemplo, desenvolver ações de promoção da literacia financeira. Nós sabemos que existem, e focando aqui um pouco no que já falámos há pouco, que tem a ver com o funcionamento de alguém que está numa situação de escassez financeira e de necessidade absoluta de agregar recursos para garantir a sua sobrevivência. Há processos mentais que ficam menos possíveis de ocorrer, não é? Se calhar esta pessoa não vai ter tanta disponibilidade para cuidar do seu filho, para ter uma conversa calma com ele depois de jantar, para aconchegá-lo na cama, porque está a pensar o que é que eu vou ter amanhã no frigorífico para comer, para cozinhar. E portanto aqui podemos apoiar nesta componente e eventualmente também criando oportunidades para que as pessoas consigam desenvolver algumas competências que lhes permitam sair da situação de pobreza, competências que promovam a sua empregabilidade, competências pessoais e sociais que sejam favorecedoras da integração no mercado de trabalho, também um papel muito importante no combate ao estigma, não é? Muitas vezes o cidadão comum pode ter a ideia de que a pessoa é pobre porque não se esforçou, é pobre porque é preguiçoso, quando na verdade o que nós sabemos não é nada disto, não é? Há esta dificuldade em sair do ciclo de pobreza que tem a ver, e voltando ao percurso de desenvolvimento, com experiências muito negativas que se teve na infância. Por exemplo, uma criança que não teve este cuidado porque a sua mãe já estava nesta lógica de sobrevivência e não pôde dar-lhe afeto, não pôde dar-lhe atenção, não pôde ajudá-la a fazer os trabalhos de casa, que é uma coisa que as famílias desfavorecidas também têm aqui a potenciar a desigualdade, não é? Um pai que é pouco conhecedor daquilo que são os conteúdos académicos não está capaz de apoiar o seu filho na execução das tarefas escolares, portanto isto vai acentuar também aqui as desigualdades e até se calhar para uns outros caminhos, não é? Que tem a ver com aquilo que são as evoluções até académicas destas crianças que estão de facto muito desfavorecidas, muitos que não têm um espaço para estudar, não têm onde fazer as tarefas que supostamente são enviadas pela escola. Portanto, há aqui uma série de condicionantes também do ambiente que não favorecem um percurso que acaba num emprego estável, num percurso escolar favorável, enfim. E, portanto, aqui também temos um papel importante, não é? De sensibilizar até a opinião pública para isto, que as pessoas não são pobres porque querem, porque são preguiçosas, muitas vezes porque têm esta história de desenvolvimento muito adversa, muito negativa, que não lhes permite, no fundo, cumprir aquilo que serão os objetivos de todas as pessoas, não é? Ter uma vida saudável, ter uma profissão, ter uma vida social, cultural. Portanto, estas pessoas estão condicionadas nisso tudo. Para além de que estas circunstâncias todas tão difíceis levam depois ao desenvolvimento de problemas de saúde psicológica e nessa visão mais clássica do que é o trabalho do psicólogo temos certamente um papel importante. Claro que os resultados depois da intervenção estão muito
poderão estar muito condicionados pelo ambiente, não é? Uma pessoa que que não sabe se tem dinheiro para no fim do mês assegurar a renda e provavelmente vai ficar onde, não é? Não tem, vive num estado de ansiedade que é perfeitamente compreensível, não é? Portanto, claro. Com um ambiente adverso e com fatores desta natureza, é natural que as pessoas depois desenvolvam problemas de saúde psicológica e, portanto, há que trabalhar aqui de uma forma muito integrada e conjugada para apoiar estas pessoas. Uhum. Uma última questão, então, especificamente sobre os refugiados de guerra. Portanto, obviamente, simplesmente o stress de ser exposto a uma guerra já é, imagino eu, imenso. Ter que mudar de país gera ainda mais stress, mas quais são as principais dificuldades a nível psicológico com que refugiados têm de lidar na sua integração num novo país, numa nova cultura? Sim, pronto, muitos podem vir de facto com esses quadros psicopatológicos, nomeadamente perturbações de stress pós-traumático, porque foram de facto expostos a experiências potencialmente traumáticas e depois desenvolveram esse tipo de alterações. E depois todas as questões associadas a uma, no fundo, a uma fuga, não é? Que não foi desejada, porque estamos a falar de um processo que não tem nada a ver com o processo de imigração, em que a pessoa vai com uma expectativa de melhoria e de futuro. Aqui há uma fuga que é forçada, muitas vezes deixando para trás familiares, os seus bens pessoais, os seus pertences. Portanto, houve muitas pessoas que não conseguiram, inclusive, trazer aquilo que considerariam básico, até do ponto de vista afetivo, porque nós também criamos ligação a alguns livros, a fotografias, enfim, e portanto esse processo naturalmente muito dificultado, e depois a adaptação, não é? Uma nova língua, uma nova cultura, um clima, hábitos alimentares, enfim, tudo o que tem a ver com o processo de adaptação. A maioria das pessoas que vieram para Portugal, vindas nesta condição, vieram também para junto de pessoas conhecidas ou família que já cá tinham. Isso é um ponto importante de ajuda, não é? A pessoa já tem aqui uma referência, alguém que pode orientar. As comunidades também se foram organizando no sentido de apoiar estas pessoas. Naturalmente o Estado português também teve aqui um contributo a esse nível. Até porque as pessoas ficaram todas muito sensibilizadas para esta eu penso que movimentos até da sociedade civil muito interessantes de apoio a isto. Eu penso que neste caso específico da Ucrânia houve muita solidariedade por parte das pessoas no geral. Sim, certo? Sim. E o que nós vamos percebendo é que de facto a integração tem corrido sem dificuldades. Nós, Ordem dos Psicólogos, tínhamos apoiado na criação de uma linha de aconselhamento psicológico ligada ao SNS 24, que começou na altura da pandemia, e depois também com o objetivo de poder dar alguma resposta a estas pessoas, ela foi implementada também em inglês. E portanto foi outra resposta específica para estas pessoas que podiam eventualmente necessitar de algum aconselhamento psicológico, sendo que nem todos dominariam o inglês, porque muitos falavam apenas ucraniano e russo. Era também outro obstáculo importante, a comunicação, não é? Pronto, mas, sim, a linguagem. Sim, também é um obstáculo muito importante e um esforço destas pessoas para se adaptarem, para porem aqui em prática a sua resiliência. E foi isso que se constatou, que as pessoas conseguiram de facto ajustar-se bem ao nosso contexto e apesar dessas experiências muito negativas, não é? Falávamos de stresses pós-traumáticos e ter que sair assim repentinamente de um contexto caótico, porque muitas delas com as habitações destruídas, famílias em risco, apesar de tudo conseguiram uma boa adaptação, é aquilo que nós vamos sabendo. Muito bem. Só para terminar, então, isto é algo que eu pergunto sempre aos meus convidados, gostaria de indicar aos ouvintes, às pessoas que estão a ver a entrevista, onde é que a podem encontrar e ao seu trabalho na internet, e já agora, se quiser aproveitar a oportunidade para referir alguma outra atividade, campanha ou etc. que a OPP esteja a desenvolver? Posso falar das outras campanhas que não mencionei, portanto já tinha falado da campanha Comunidades para o Envelhecimento, dedicada às questões da psicogerontologia, da intervenção com cidadãos séniores. Esta última campanha do Ponto Final à Pobreza. Temos também duas outras que já existem há alguns anos atrás, que é as Escolas Saudavelmente, dirigida aos contextos educativos, e a campanha Locais de Trabalho Saudáveis, que visa também sensibilizar as organizações
razões para a importância de olharmos para a saúde psicológica e para a saúde mental dos trabalhadores e esta atividade que os psicólogos também podem desenvolver do ponto de vista da avaliação dos riscos psicossociais e melhorar as condições de trabalho para tornar os espaços de trabalho espaços promotores da saúde, que é outra área também que há muitos problemas. Relativamente aqui também ao trabalho da Ordem, pronto, estão disponíveis na internet uma série de sites, nomeadamente este do Ponto Final à Pobreza, o site Eu Sinto-me, que agrega um conjunto de materiais que nós temos produzido ao longo dos anos sobre as mais variadas temáticas. Tem, por exemplo, checklists para quem tenha interesse em fazer assim, um ponto de situação sobre o seu estado. É uma coisa, são ferramentas simples, checklists de autoavaliação de algumas áreas que podem não estar tão bem, estou a pensar em questões de ansiedade, etc. E, portanto, há ali uma série de recursos dirigidos também à população em geral que podem ser úteis. Temos também essa missão, não é, de contribuir para a literacia em saúde psicológica e, portanto, a produção destes documentos, não só para psicólogos, e esses ficam reservados para nós, mas para a população em geral temos muitos materiais e muito úteis. E, como eu dizia há bocadinho, na fase da pandemia, em que foi assim um momento de produção grande, tivemos feedback muito positivo de colegas, de pessoas de outras áreas, sobre esses documentos que fomos produzindo. Portanto, a minha sugestão é que consultem esses materiais e tiverem sugestões de temas para nós trabalharmos ou abordarmos que nos façam chegar. Eu vou deixar alguns links para tudo o que indicou na descrição da entrevista e também já agora para o canal do YouTube da Ordem, que também tem, não é? Sim. Vou deixar também e, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por me receberem aqui já agora. E espero tê-la alguma vez no futuro novamente no canal, Muito porque bem. há aqui alguns tópicos que ficaram por explorar, temos que explorar mais. Ok, muito obrigada. Hi guys, thank you for watching this interview until the end. If you like what I'm doing and to keep the channel sustainable, please consider supporting me on Patreon or PayPal. All of the links are in the description box of this interview. Otherwise, and if you like what I'm doing, please share it, leave a like and hit the subscription button. This show is brought to you by Enlights, Learning and Development Done Differently. Check the website at enlights.com. I would also like to give a huge thank you to my main patrons and PayPal supporters, Karen Litska and Blanchett Paraga Larson, Lau Guerrero, Francis Ford, Hans Frederick Sunda, Ricardo Vladimiro, Craig Healy, Adam Castle, Olaf Alex, Jonathan Wiesel, Jacob Klinkby, Matthew Whittingbird, Arno Wolf, Tim Hollis, Henrik Alenia, John Connors, Paulina Barron, Philip Force Connolly, Jerry Mueller, Herbert Gintis, Rutger Voss, Wo Weingard, Rebecca Newberger, Goldstein, Dan Demetrio, Robert Windager, Rui Narcio, Arthur Coe, Zup, Marco Neves, Colin Holbrook, Susan Pinker, Bernardo Seixas, Pablo Santurbano, Simon Columbus, Jorge Espinha, Phil Kavanagh, Corey Clark, Mark Blythe, Roberto Enguanzo, Michael Stormir, Eric Neumann, Samuel Andreev, Tiago Nunes, Bernardini, Alexander Dunbauer, Fergal Cusson, Ivan Bodrenko, Paul Herzog, Don Ross, Jonathan Librant, Aslan Bullitt, Nathan Nguyen, Stanton T, Samuel Correa, Eric Hines, Mark Smith, J.W. João Eira, Tom Hummel, David Sloan Wilson, Yacila Deja Araújo, Romain Roach, Dmitry Grigoriev, Diego Londonho Correa, Tom Roth, Yannick Punter, Adana Rusmani, Charlotte Bliss, Nicole Barbaro, Adam Hunt, Pavel Ostazewski, Nelek Bach, Catherine and Patrick Tobin, Al Ortiz, Guy Madison, Gary G. Hellman, João Linhares, Lida Cosmides, Saima Afzal, Adrian Yagi, Nick Golden, Paulo Tolentino, João Barbosa, Jules Price, Edward Hall, Edin Bronner, Franca Bortolotti, Gabriel Pons Cortez, Ursula Litzke, Dennis Cook, Scott, Zachary Fish, Tim Duffy, Todd Shackelford, Sunny Smith and John Wiseman. My producers Cesar Webb, Jim Frank, Lucas Stafiniak, Luís Caetano, Tom Wagner, Dan Curtis Dixon, João Linhares, Benedict Mueller, Vega Guidi, Sardas Francis, Thomas Trumbull, and Nuno Welder, and my executive producers Michel Rugieski, Rosie, James Pratt, Matthew Lavender, Sergio Quadriano, and Bogdan Kanivets. Thank you for all.